Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia, seja bem-vindo aqui ao canal. E de cara eu já quero te fazer a pergunta que tá aqui para você ir pensando um pouquinho enquanto eu me apresento. Você tem medo de mudança? Tem medo de mudar de vida, de fazer uma grande mudança, mesmo não estando feliz com a vida que você está levando agora? Bom, eu vou aproveitar enquanto você pensa um pouquinho, e para quem chegou no canal, né, por outro motivo, procurando receitas, dicas de culinária vegana e sem glúten, culinária natural, saudável, com certeza você também está no lugar certo. Aproveita, já clica aqui para se inscrever, já dá uma curtida mesmo antes de começar. Tem muito conteúdo sobre isso aqui, mas também tem esse conteúdo novo, essa playlist nova que se chama Lá Vai Ela, onde eu vou falar um pouco da minha mudança de vida, da minha mudança de carreira depois dos 30 anos, que é uma coisa que muita gente tem vontade de fazer, mas tem muitas dúvidas. Então esse é o segundo vídeo dessa playlist, eu vou deixar o link aqui do primeiro para vocês. E na introdução, quando a gente começou esse canal, o primeiro vídeo que eu fiz, eu falei um pouquinho dessa mudança, né, de carreira aí, 10 anos de finanças para gastronomia. E aí eu decidi fazer esse vídeo hoje falando sobre mudanças, que é um tema que incomoda e interessa muita gente ao mesmo tempo, né? Esse medo da mudança é muito comum. Eu fiz duas bem grandes aí depois dos 30 anos, uma em que eu mudei de vida, de carreira, de país, tudo ao mesmo tempo, e aí faz mais ou menos 2 meses que eu me mudei para a França. Então foi uma outra mudança bem grande, que eu voltei inclusive a estudar, né? Tô fazendo um mestrado aqui. Eu vou fazer um videozinho falando mais sobre isso, sobre esse tipo de mestrado que é bem diferente. Muitas pessoas se interessam por isso também, então mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E aí, qual o principal motivo de eu querer falar sobre esse tema mudança, né? Além de eu ter feito duas, ainda estar passando aí, né, por esse período, acabei praticamente de me mudar, só 2 meses, é que quando eu fiz a primeira mudança em 2016 para os Estados Unidos, que foi quando eu pedi demissão do meu emprego já com 10 anos de carreira, 6 anos nesse emprego numa grande multinacional, estava super bem, e só que eu não estava super bem, né, aquela coisa, aos olhos das outras pessoas, mas eu não estava feliz com a vida que eu estava levando, e eu sempre soube que a minha grande paixão, meu grande amor, era por culinária, por gastronomia, mas às vezes a vida leva a gente para outros caminhos, e eu fiquei 10 anos em finanças, que foi uma experiência maravilhosa. Até hoje eu colho excelentes frutos dessa experiência, não só em finanças, como numa grande multinacional. O mundo corporativo te treina aí para muita coisa na vida, né? Te prepara, te traz um profissionalismo, uma disciplina. E eu vou começar falando sobre isso porque no Brasil, principalmente, tem um preconceito muito grande com quem muda de carreira. E esse preconceito eu nunca encontrei fora do Brasil. Então esse foi um dos principais motivos para eu querer sair do país quando eu decidi mudar de vida completamente, porque eu conversei com uma amiga que fez a mudança também de finanças para gastronomia na época, e com outras pessoas que moravam fora do Brasil, e nenhum deles encontraram esse tipo de resistência, muito pelo contrário, né? Nos Estados Unidos eu fui muito assim bem vista, eles veem isso como uma coragem muito grande, né? Sem contar que eles têm uma visão muito mais macro, infelizmente, do que o Brasil, em relação ao que eles chamam aí de transferable skills, né? Que são os seus talentos, os seus dons adquiridos, as suas habilidades adquiridas na sua carreira, que você transfere para qualquer carreira que você vai levar. Então não é que eu vou mudar de finanças para gastronomia e eu nunca mais vou usar mais nada, quer dizer, toda aquela experiência que eu tive foi pro lixo. Claro que não. Primeiro que é uma experiência profissional acima de tudo, e outra que, por exemplo, agora, né, na faculdade de gastronomia eu usei muito o meu talento, né, nas planilhas aí para algumas matérias, e continuo usando até hoje, né? Eu tô aqui no mestrado agora fazendo pesquisa científica na área de alimentação e eu uso o tempo todo Excel, gráfico, enfim. Ninguém tira a minha experiência, ninguém tira de você a experiência que você adquiriu, mesmo que você queira migrar para uma carreira completamente diferente. Isso é muito importante dizer para as pessoas, porque muita gente tem essa ideia de que, nossa, vou jogar no lixo 10 anos, 15 anos de carreira. Não, você não está jogando nada no lixo, né? Você está levando com você toda a sua experiência e está se abrindo para um mundo novo, uma experiência nova, né? Uma nova vivência. Então é isso que
em primeiro lugar, as pessoas têm que colocar na cabeça, né? É uma abertura para novas vivências e não considerar que foi uma perda de tempo, aquele tempo que você não estava fazendo isso que você sabe que quer fazer agora, mesmo porque levam aí para muitas pessoas muitos anos para ter essa certeza de que é a hora certa de fazer aquilo. E isso aconteceu comigo também. Uma das coisas que eu mais escutei: ai, nossa, você gosta tanto de cozinhar, né? Imagina se você tivesse feito antes. Não seria a mesma coisa, né? A Márcia, que se mudou em 2016, tinha muito mais estrutura emocional, tinha muito mais experiência de vida para lidar com todas as mudanças, com todos os desafios que eu enfrentei me mudando para os Estados Unidos e agora aqui na França. Com certeza a Márcia de 22, 23 não tinha a mesma estrutura do que a Márcia de 2016. Então, assim, eu acredito que tudo acontece na hora certa, no tempo certo e, claro, eu sou uma pessoa super ansiosa, quem me conhece, né? Hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que foi assim, mas é claro que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo e muitas vezes não é a hora para fazer algumas mudanças. Então, assim, uma coisa que eu ouvi do meu pai a vida inteira e que é de uma sabedoria tão grande numa frase tão simples, né? Mas isso me ajuda muito todos os dias, que é: nunca viva de comparação. Não compare a sua vida com ninguém. Ele sempre falou isso pra mim. Pior coisa que você pode fazer na sua vida é viver de comparação. Primeiro porque você vai estar sempre mais preocupada com a opinião dos outros, né? Para ficar comparando o que você está fazendo com o que os outros estão fazendo ou com o que eles acham que você deveria estar fazendo. E isso, como diz o meu pai, é um atraso de vida. Eu ouvi isso a vida inteira e hoje em dia eu olho e penso: que bom que eu ouvi isso a vida inteira, né? Como eu disse, é muita sabedoria numa frase aparentemente muito simples. E é a pura verdade, porque o que acontece e por que eu decidi fazer esse vídeo? Pela quantidade de gente que veio me procurar perguntando como foi que eu fiz, como é que você teve coragem de mudar de carreira, né? Sendo que você tinha um trabalho tão bom em finanças, ganhava bem, numa empresa que tinha muitas oportunidades de crescimento. Por que que você fez isso? Como é que você teve coragem? Porque eu morro de vontade de fazer e eu não sei por onde começar, eu não tenho coragem de fazer, né? Então, como é que você fez isso? Então, pela grande quantidade de pessoas, assim, que eu conhecia e que eu não conhecia que vieram me perguntar, eu resolvi gravar esse vídeo. Então, assim, a primeira coisa é: não se compare, né? Quando é a sua hora de fazer essa mudança, né? O que você quer mudar? Muita gente fala assim: eu tenho medo de mudar porque assim, né? Do jeito que tá, não tá bom, mas pelo menos eu pago as contas, né? Ou então eu tenho medo de mudar e dar errado. Se você não tá feliz vivendo a vida que você leva agora, é sinal que já tá dando errado, né? Já não tá dando certo. Então já começa pensando por aí. Você tem medo de dar errado o quê? Né? Porque assim, já tá dando errado, você não tá feliz, né? Então já parte desse princípio. Mas para você é fácil porque você não tem filho. Isso eu escuto assim muito. Ou para você é fácil porque você é solteira. Eu sou divorciada, na verdade, né? E para esses dois pontos e para todos os outros na vida, tem uma palavra que chama escolha, né? Como já diria aí Charlie Brown Jr., né? Cada escolha, uma renúncia, isso é a vida. Então, assim, quando a gente quer uma coisa muito de verdade e quando aquela certeza vem, e só você vai saber quando essa certeza vem, e cada pessoa tem a sua hora, o seu tempo. Se você não tem isso muito certo dentro de você, o que você quer fazer, como você quer fazer, o plano todo, é porque ainda não chegou a sua hora de mudar, né? Agora, se você sabe exatamente o que, o como, né? Você se preparou para isso, porque eu me preparei financeiramente para poder fazer isso, não foi uma mudança que eu resolvi fazer da noite pro dia, né? Então, assim, como você quer fazer isso, né? O que você quer? Essa é a primeira coisa que muita gente não sabe.
né? 9 entre 10 pessoas detestam o trabalho que elas têm, mas elas não têm a menor ideia do que elas gostariam de fazer, na verdade, né? Ah, eu não sou boa em nada, eu só sei fazer isso e pronto, acabou, e paga minhas contas e tá bom. Só que a pessoa não tá feliz. Então a primeira coisa é: o que você quer fazer? Ah, eu não gosto da minha vida assim, mas você mudaria ela como? Você tem essa resposta? Então essa é a primeira coisa que você tem que se responder, né? O que você precisa fazer para chegar aí depois que você tiver essa resposta? Ah, eu tenho que me preparar 1, 2, 3, 5 anos para poder chegar nesse ponto. Então comece hoje a se preparar, né? Se você sabe que vai levar um tempo, comece o quanto antes, afinal de contas a vida é sua, né? E quem quer ser mais feliz é você. Ninguém pode fazer isso por você. Você tem que começar, né? Claro que muitas pessoas ajudam a gente ao longo do caminho, com certeza. Eu encontrei pessoas maravilhosas a vida inteira que me ajudaram e continuam me ajudando todos os dias. Mas essa mudança quem pode decidir é você, o plano que você quer para você. Você que tem que decidir e tem que começar em algum momento, mesmo que seja um processo que leve mais tempo. Ah, mas tem a minha família, mais tem o meu filho, mais tem, mais, né? Como eu disse, só você pode se responder essas perguntas. Não se compare, né, com ninguém, né? Não compare, né, igual isso. Ah, você não tem filho, para você é fácil. Eu escolhi não ter, né? Poderia ter tido, não tive, e aí as minhas escolhas seriam outras. Tem muitas pessoas com filho que fazem as mesmas mudanças, então assim, não coloquem a responsabilidade da sua não felicidade em cima de outras pessoas, principalmente em crianças que não tem nada com isso que você escolheu ter, né? E aí fica comparando com a vida do outro e fica com inveja de não sei quem. O tempo que você está sentindo inveja do outro, você devia estar trabalhando para fazer a sua vida melhor, para começar por aí, né? Então assim, não coloque a responsabilidade da sua vida em cima do outro, né? Você é responsável pela sua vida, o outro pela vida dele. A gente se junta por um propósito, a gente se separa por um propósito. Ninguém nasceu grudado com ninguém, né? E esse excesso de apego muitas vezes impede com que as pessoas realizem sonhos, né? Sendo que ninguém vai ficar do seu lado para sempre. A única pessoa que vai estar com você até o seu último dia é você mesmo e a sua consciência. Então, assim, a família é maravilhoso, né? O parceiro de vida é maravilhoso, mas quem tem que estar do seu lado nas horas certas vai estar do seu lado nas horas certas. E estar do lado não significa estar fisicamente do lado, porque as pessoas que realmente amam a gente, elas querem nos ver felizes acima de tudo e acima de apego material, físico e aquela coisa assim, né? Então a música meio... Eu não gosto, né, dessas músicas sertanejas, a gente não precisa estar do lado pra estar junto, né? Então, é exatamente isso. Então, assim, repense aí quais são as suas prioridades, qual é o seu plano, né? O que realmente você quer e precisa para fazer essa mudança, para ser feliz. Afinal de contas, não é comparando, né? O outro está feliz assim, eu também vou estar. Não, né? Tudo que você está buscando fora tem que estar dentro de você primeiro, principalmente as respostas, né? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Comecem respondendo as próprias perguntas, fazendo o seu plano e aí sim se estruturando a partir do que você quer e do que você precisa para dar esse próximo passo e fazer a mudança, porque o medo da mudança, ele existe porque parece muito incerto. Mas quanto mais você planeja, quanto mais você se estrutura, menos incerto fica, né? Muitas vezes você fica apegado a um emprego que de uma hora para outra eles te mandam embora e você não tem aquele emprego mais. Nossa, mas eu achava que ia ser pro resto da vida, mas eu achava que o casamento ia ser pro resto da vida, né? Os pais, ninguém em volta da gente vai viver para sempre, né? Então, realmente é importante pensar que você e só você sabe o que faz você feliz, e quando você tem isso muito bem certo na sua cabeça, essa pergunta muito bem respondida, com todas as vírgulas possíveis, você vai ter certeza, assim,
te digo com 100% de chance que você vai ter certeza de qual é o melhor caminho para você e esse medo da mudança vai desaparecer e aí vai surgir um medo diferente, que é o medo de continuar do jeito que você tá, não fazer o que você sabe que tem que fazer e se arrepender lá na frente, né? De não ter vivido isso, de não ter feito essa mudança e pensar, e se, né? Tem medo de dar errado? Pode dar errado? Com certeza, mas pelo menos você tentou. Agora, né, o saber que nem tentou e chegou lá na frente e se arrependeu, tá aí um medo que esse é o meu maior medo de verdade, por isso eu não quero passar, tá bom? Eu espero que isso tenha ajudado um pouquinho o que eu falei aqui pra vocês. O vídeo vai até ficar um pouco longo, mas eu espero que ajude vocês, que dê aí um norte para vocês começarem a se conhecer melhor, trabalhar nesse autoconhecimento, responder essas perguntas internamente para depois sim ir para a parte prática da mudança, que na verdade é muito mais fácil depois que você tem tudo respondido, mesmo que seja mais longa aí, que necessite de uma preparação principalmente financeira maior, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, aproveita, deixa suas perguntas aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de responder. Compartilha com alguém que tá aí com medo de mudar, que tá com dúvidas de como começar, quem sabe você pode ajudar mais gente. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita, clica aqui no botão vermelho para se inscrever. E eu vejo você lá no Instagram todos os dias, tá aqui se você ainda não segue, tem o Instagram e o Facebook, e no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau, tchau!